Agora nós vamos falar ao vivo com o senador Roberto Rocha, o senador do Maranhão. Nós estamos, nesse momento, no estúdio da TV Capital, aqui na nossa ilha de edição, e o senador Roberto Rocha está em Brasília. Senador, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Capital. Boa tarde a todos vocês, boa tarde, muito especialmente a todos os nossos conterrâneos balsenses, conterrâneos do Balsas. Certo, senador, o senhor é autor de vários pedidos, de várias emendas para o nosso estado do Maranhão. O senhor vem lutando muito para conseguir recursos para o nosso estado e também para o nosso município de Balsas. Aqui na nossa cidade, mesmo antes dessa pandemia, o senhor já vinha destinando alguns recursos aqui para o nosso município, bem como pavimentação asfáltica, saúde, vários recursos. Eu queria que o senhor começasse falando na entrevista sobre aquele recurso do asfalto através do Ministério da Integração Nacional, onde muitas ruas de Balsas já foram pavimentadas por intermédio do senhor. Olha, eu quero dizer da alegria de, mesmo à distância, como estamos, todos nós estamos distantes, mas estamos juntos, sempre. Vivemos um momento muito particular da nossa humanidade. Pela primeira vez na nossa história, a gente está tendo uma guerra mundial contra um inimigo invisível. E, infelizmente, no Brasil, os políticos muitas vezes brigam entre si, o que faz é fortalecer o inimigo. Se a gente tivesse em guerra contra outro país, era menos mal, porque pelo menos a gente conhecia o inimigo. No caso, o inimigo pode estar dentro de você, dentro do seu parente querido, dentro da sua casa, e às vezes você não sabe. Eu acabei de chegar de uma viagem que fiz há pouco para a inauguração de um hospital de campanha em Goiás. Eu fui a convite do presidente Bolsonaro e lá a gente participou daquela inauguração. Muita gente, etc e tal. É a primeira vez, aliás, a segunda vez que eu saio em 90 dias de dentro de casa. Ou seja, não é fácil a situação em que estamos vivendo. Ainda assim, a gente não tem perdido a oportunidade de buscar meios de ajudar o Maranhão, ajudar o Brasil e ajudar o Maranhão. E ajudar de modo assim muito especial o Balsas. Eu posso dizer que, como senador da República, na história do Maranhão, não há ninguém que, somando todos os mandatos de senador, tenha conseguido o que eu já consegui na metade do mandato. E eu estou fazendo algum favor? Não. Estou fazendo somente a minha obrigação, porque o recurso é público. Eu só tento priorizar, fazer com que ele chegue mais para o município de Balsas. Você citou aí a questão do asfalto. Claro que Balsas tem muita necessidade de pavimentação urbana, muita necessidade de pavimentação urbana. Nós conseguimos uma ocasião, com o ministro na época do governo Temer, nós conseguimos 5 milhões de reais para fazer de pavimentação nas ruas de Balsas. Esses recursos foram feitos em convênio com a prefeitura. Eu poderia fazer direto, pela Codevasf. Nós vamos fazer agora em Imperatriz. Dezenas de quilômetros de ruas em Imperatriz. E não é pela prefeitura. Tem muitas outras obras em Imperatriz em convênio com a prefeitura. Mas esse a gente vai fazer direto. Como as pontes Imperatriz, nós vamos fazer direto. Imperatriz e do Maranhão inteiro, que é um contrato da própria Codevasf. Asfalto a gente fez agora em Presidente Dutra, direto. Em Bacabal, Santa Inês, Vitória do Merim, Arari, Açailândia e em diversos municípios do Maranhão. Mas em Balsas, a gente, neste caso, fez em convênio com a prefeitura. Eu reconheço que o prefeito do Balsas, o prefeito Eric, é um prefeito zeloso. Ele, do ponto de vista da aplicação dos recursos públicos, ele tem cumprido com o seu dever. Não há o que eu possa, pelo menos até agora, fazer qualquer reparo
em relação à sua conduta ética na gestão dos recursos públicos. Você pode até fazer um reparo, uma crítica na questão política, na condução da gestão política, porque o gestor tem que ter pulso. Você elege para comandar, não é para ser comandado. Agora, essa é uma questão que se discute na ocasião da campanha, não é no mandato. No mandato, você tem que trabalhar e procurar dar as mãos para poder ajudar o povo. E eu quero deixar claro que o prefeito não é do meu partido. Ele não é da minha base política. Pelo contrário, ele é da base política do governador, que é um governador que a última vez que me agrediu foi agora pela manhã, quando eu recebi uma notificação do Supremo Tribunal Federal, uma queixa-crime que ele entrou contra mim. Porque eu simplesmente o critiquei. Mas é meu papel criticar. Mas ele, como um ditador, ele acha que a gente tem só que tá de joelho, não é nem aplaudir. Ele não sabe o que é base aliada. Ele sabe o que é base alienada. Ou então base alugada. E eu não me presto para isso. Eu sou filho de sertanejo. Eu não levo desaforo para casa e não tenho medo de cara feia. Eu nunca fiz o mal para ninguém. Se eu não posso fazer o bem, o mal mesmo é que eu não faço. Eu estou em casa, em Brasília, há 90 dias. Mas eu saí agora atendendo um convite do presidente da República e não perdi a oportunidade de pedir mais coisas para Balsas. Mais. Balsas vai ganhar agora, talvez na próxima semana, 10 respiradores. A coisa mais difícil hoje no planeta é respirador para hospital, para UTI. E por quê? Porque o coronavírus é uma doença que mata a pessoa afogado no seco. Você imagina a pessoa morrer afogada na água. Agora, o coronavírus mata afogado no seco, a pessoa sem ar. Então, é fundamental o respirador numa UTI. Fundamental. Uma UTI sem respirador não serve. Não serve. E quantas UTI tem no Balsas? Ou seja, nós conseguimos recursos agora. Agora houve até um equívoco na minha assessoria de comunicação que colocou que foi recursos para a UTI do Hospital São José. Na verdade, o Hospital São Camilo. Não, a Fundação São Camilo, o Hospital São José. Na verdade, não é para UTI, porque lá não tem UTI. Lá é para ações emergenciais. Isso foi um projeto do PSDB no Senado. Eu como líder do PSDB, foi que conduzi isso. É mais de R$1 bilhão para o Brasil inteiro. Lamentavelmente, no Maranhão, só tem 3 municípios beneficiados. Por quê? Porque são as entidades desses 3 municípios que estão credenciados no SUS. Um em Balsas, um em Cururupu e 4 em São Luís. A Santa Casa de São Luís, o Hospital Aldenor Abelo, da Fundação. Então, só o Hospital Aldenor Abelo, da Fundação Antônio Jorge Dino, R$4.169.000. A Santa Casa de São Luís, que atende parte do Maranhão, R$8.381.000. E o do Balsas? O Hospital São José, da Sociedade Beneficente São Camilo, R$582.000, quase R$600.000, para uma entidade que presta assistência. Vem cá, e alguém me pediu isso? Alguém fez uma solicitação ao senador Roberto Rocha? Não. Não é preciso, por quê? Porque eu conheço o Balsas. Eu conheço o Hospital São José. Nós vamos trabalhar para instalar, inclusive, UTI lá depois. Nós não estamos fazendo pelo hospital, nós estamos fazendo pelas pessoas. Pessoas que precisam. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí já disseram que era fake news, que espalhou aí no Balsas, que eu estava mentindo e tal. Esses comunistas, vagabundo, vigarista, tudo canalha, entendeu? Que não tem o que fazer e fica querendo atrapalhar quem está fazendo alguma coisa. Na realidade, basta perguntar para o prefeito da cidade se o dinheiro está ou se o dinheiro não está na conta do Hospital São José. Só isso. Basta isso. Além disso, o município do Balsas já recebeu, de projetos aprovados aqui em Brasília, milhões de reais para o combate do coronavírus.
Bom, eu arrumei agora para Caxias 1,5 milhão para comprar de equipamento para um hospital de campanha que estamos fazendo lá. E por que assim, então, Caxias? Porque é uma cidade grande, de uma região importante, mas porque Teresina, que atende uma banda do Maranhão, inclusive do Balsas, cortou, fechou a fronteira. O prefeito de Teresina não aceita, porque não está dando conta de atender os piauienses. Como é que vai atender os maranhenses? E aí ele fechou a fronteira. Então, como é que o maranhense daquela região, ou de qualquer região do Maranhão, faz? Ele vai lá e bate e volta. Como Timon não tem, porque Timon, o cara tem uma dor de barriga, corre para Teresina. Ele vai para Caxias. Então, explodiu os casos em Caxias. Explodiu. Aí nós estamos abrindo um hospital de campanha em Caxias. Conseguimos 1,5 milhão de reais para comprar equipamentos e 8 milhões para o custeio do coronavírus, do Covid-19 lá para aquela região. E aí, mesmo com dinheiro, a pessoa às vezes não consegue comprar o respirador. Você viu o que aconteceu com o governador do Maranhão agora? Não foi só com o do Maranhão. Todos os governadores do Nordeste. Eles montaram um consórcio e esse consórcio recebeu de cada governador um dinheiro, do caso do Maranhão foi quase 5 milhões de reais, para comprar os respiradores. Aí eles pagaram adiantado. Adiantado. Esse é que é o problema, que eu acho que o governador vai ter que responder por isso. Porque há uma medida provisória que permite pagar adiantado na crise do coronavírus. Mas ela tem uma data de 6 de maio. E a compra foi paga adiantado no dia 7 de abril. Mas isso é uma questão que não me diz respeito, pelo menos nesse momento. O que é importante saber é que, mesmo tendo dinheiro, você não consegue comprar respirador. Porque o mundo todo está atrás. Aí, o Ministério, o governo federal, adotou uma medida que todas as fábricas que produzem respirador no Brasil têm que entregar para o Ministério da Saúde primeiro. Então, como é que o prefeito de Caxias vai comprar respirador? Como é que o Balsa vai ter respirador? Como é que Pinheiro vai ter respirador, Imperatriz, São Luís, etc. Nós entregamos essa semana, lá no Hospital Dutra, em São Luís, que atende o Maranhão todo, dezenas de respiradores. Para o Dutra, nós estamos conseguindo quase 70 milhões de reais. Mais de 70 milhões de reais para poder ajudar no combate ao coronavírus. Vamos fazer Imperatriz um hospital de campanha. Só que não vai funcionar para a campanha, para a crise do coronavírus só não. O de Imperatriz vai ficar permanente, para sempre. Por isso que está demorando mais um pouco. Porque ele não é hospital de lona. Não é. Não é hospital de lona. Bom, então, eu procuro dizer o seguinte: o governo do Maranhão está aí com esse problema, o governo do Piauí, todos os outros, todos os governadores, e a gente tem que fazer o quê? Eu vou denunciar ele por isso? Eu vou botar na justiça, como ele me botou? Sabe o que eu fiz? Eu fui no presidente da República, liguei para ele e pedi 50 respiradores para o Maranhão. Aí eu já tinha arrumado outros para São Luís, para abrir mais UTI no Hospital Dutra. Nós estamos abrindo 80 UTI no Dutra. Mais 80. No total são 220 leitos a mais, sendo 80 de UTI no Dutra. E aí vai ficando caro o custeio. O custeio é muito caro. Aí nós conseguimos 50 para o Maranhão. Sendo que o governador tinha comprado 30 nessa lambança que foi feita e perdeu. Não tem nem os respiradores e nem o dinheiro de volta. E o que eu fiz? Consegui 30 para o governador. São 20 que vai ser feito para as prefeituras, 10 para a Imperatriz, 10 para Caxias, e 30 para o governo do estado. Balsas vai receber 10. Mas é porque o hospital em Balsas é do estado. Em Santa Inês é do estado. Em Pinheiro é do estado. E Pinheiro, tanto de gente está morrendo. Em Viana tinha um hospital fechado do estado. Eu denunciei. Em Viana, em plena pandemia, tem dezenas de hospitais fechados no Maranhão. Bom, então, para mim não tem doente municipal, estadual ou federal. Quem está morrendo sem fôlego, ele quer ser atendido e ele precisa de assistência. Nós estamos tratando de vida das pessoas. O Maranhão passou da marca de 1.000 mortos pelo coronavírus. 1.000 mortos pelo coronavírus.
Hoje, neste momento, nós temos 1.095 mortos. É mais do que a região centro-oeste e a região sul juntas, que tem 7 estados. É mais do que Portugal. É mais do que Suécia, do que a Suíça. É claro que o sistema de saúde no interior do Maranhão é absolutamente precário. Hoje está em 216 municípios, talvez falte uns, não sei nem se já completou. Faltava só São Félix do Balsa, Nova York, e agora eu acho que já completou tudo. Então, nós estamos buscando formas de ajudar, seja pelos governos municipais, seja pelo governo estadual, seja pelo governo federal, através da Universidade Federal, através da FUNAI, conseguimos 20 mil cestas básicas agora para distribuir nas comunidades indígenas e quilombolas. Seja pela UFMA, seja pela CONAB, que é federal, seja por onde for. Agora, tudo que a gente faz termina sendo pouco diante de um Estado que é o presidente Bolsonaro. Agora eu falei com ele, presidente, você sabia que Balsas, que o Maranhão é maior do que São Paulo? Ele disse, maior que São Paulo? É. Maranhão é maior que a Itália, por exemplo. Imagina você quantas universidades tem no estado de São Paulo. Você sabia que o Maranhão é o único estado do Nordeste que só tem uma universidade federal, presidente? Não. Pois é, o senhor agora anunciou a segunda, mais uma universidade no Tocantins. O Tocantins tem 1/3 da população do Maranhão. Foi criado há pouco tempo. A Paraíba tem uma só em Campina Grande, Universidade Federal de Campina Grande. O Piauí tem mais de uma, o Ceará tem mais de 3, o Bahia tem 7. Então eu quero lhe pedir para a gente fazer a Universidade Federal do Maranhão do Sul, UFMA Sul, que nasce a partir dos campos de Imperatriz, Grajaú e Balsas. E em seguida nós vamos fazer o campus em Barra do Corda, Açailândia e Estreito. E eu quero que essa universidade, que nasce esse ano, ela já nasça com o seu próprio hospital universitário. É o que nós vamos fazer em Imperatriz. De igual modo, eu quero lhe pedir para a gente fazer a Universidade Federal do Leste Maranhense, para atender as regiões de Timon, Caxias, Codó, Coroatá, Matões, Parnarama, e etc, etc, etc. Porque o estado do Maranhão, presidente, tem, por exemplo, 3 biomas dos 6 que nós temos no Brasil. São realidades completamente distintas entre a região do sul do Maranhão, com Imperatriz, a Açailândia, diferente muito da região de Caxias, de Codó, de Timon, de Matões. Completamente diferente. Como também é completamente diferente da região da Baixada e da capital. Então nós temos que ter, no mínimo, 3 universidades federais, que é o que tem hoje o estado do Ceará, por exemplo, que é muito menor do que o Maranhão. Muito menor do que o Maranhão. Eu disse a ele, só de áreas protegidas. O que são áreas protegidas pelo meio ambiente? Reserva legal, APP, unidades de conservação e território indígena. Só essas 4, eu não estou falando nem de unidade de conservação estadual, municipal, área militar, nada disso. Só nessas 4 áreas de proteção ambiental, nós temos dentro do Maranhão um Ceará, um Rio Grande do Norte e um Sergipe, ou Alagoas. Ou seja, um Paraná dentro do Maranhão, que não pode fazer nada. Pode fazer nada. Então nós precisamos compreender que o Maranhão é importante. Aí estava lá o ministro da Saúde, na conversa. Ele é general e morava no Roraima, naquela questão de Venezuela com Roraima e tal. Aí eu disse, ministro, você sabia que o que mais tem em Roraima é maranhense? Tem municípios em Roraima que tem 90% da população maranhense? Eu sei disso e tal, pois é. Porque o Maranhão, além de ser campeão de exclusão social, é campeão de expulsão social. O maranhense sem oportunidade de trabalho, de renda, ele corre para a Amazônia para sobreviver. Ou vai para o garimpo, no Pará, vai para a Amazônia, vai para Roraima, para qualquer lugar. Então, pela sobrevivência, ele faz qualquer coisa.
Claro. Então, até do ponto de vista ambiental, é importante desenvolver o Maranhão. É importante industrializar o Maranhão para garantir emprego para os maranhenses. Eu disse, você sabia que quando estava criando proposta de criação do estado de Carajás, tinham duas no Pará, Tapajós, para um lado, e Carajás, para o lado mais perto do Maranhão. Dentro do estado proposto do Carajás, tinha mais maranhense do que paraense? Isso não é possível. Diz que é possível. Naquela chacina de Eldorado, Carajás, morreram, acho que 17 pessoas. 11 eram maranhenses. 11. Essa é a realidade. Então, eu disse a ele, por fim, sobre essa questão. O Roraima tem um senador Messias de Jesus. Você sabe de onde ele é? Onde é que ele nasceu? Em Graçaranha, no Maranhão. Ele foi para lá, tocado pela necessidade, e virou senador, político, deputado, senador. Assim tem no Tocantins, tem no Pará, tem... Um dia desse o prefeito de Parauapebas me procurou, que a maioria dos vereadores de lá era maranhense. E eles queriam caçar o mandato dele. E ele foi lá me pedir ajuda, me pedir apoio para poder ver se eu conseguia falar com o pessoal. Veja como é o Maranhão. Então, gente, eu quero dizer que se há nessa geração minha alguém que conhece o Maranhão na palma da mão, todos os cantos desse chão, sou eu. Pode ter alguém que conheça igual a mim, mas mais que eu, da minha geração, não tem ninguém que conheça o estado do Maranhão. Eu sou formado pela vida, pela luta em Maranhão. Em qualquer canto do Maranhão, se você me perguntar o problema, eu sei apontar a solução. A solução seguramente não é o que se vem fazendo no Maranhão nas últimas décadas, que é fazer a exploração política da pobreza. Nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza, porque o Maranhão não é pobre, ele é empobrecido. Qual é a exploração econômica atual que o Maranhão tem? O Maranhão só tem uma matriz econômica em atividade. Qual é? É da agricultura do sul do Maranhão. Quem que abriu essa fronteira? Orgulhosamente eu digo, foi meu pai, há 40 anos atrás. É por isso que o PIB do Maranhão cresceu. Mas cresceu foi na indústria, cresceu foi nos serviços, foi no comércio, cresceu foi na agricultura, não é nem no agronegócio. Porque o agronegócio responde com 25% do PIB brasileiro. A agricultura com 5%. Porque o agronegócio agrega valor. E nós temos aí uma atividade econômica absolutamente primarizada. Do jeito que você arranca a soja, o milho, o feijão, o sorgo, você vende. E não tem processamento algum. Não tem cadeia produtiva. Por quê? Porque o Maranhão não tem governo. Porque se tivesse, já tinha transformado o grão, o vegetal, em proteína animal. O Maranhão estava exportando, era peixe, frango, suíno, ovino, caprino, melhorando a bacia leiteira, etc. Aí as pessoas são incluídas. Aí tem emprego. Porque só a agricultura não emprega muita coisa. Hoje até trator, não precisa de tratorista. Você pode fazer funcionar pelo GPS. Então, agricultura mecanizada, por isso que é monocultura. Nós precisamos dar um passo adiante, gerar cadeia produtiva, agregar valor, para incluir as pessoas e poder, efetivamente, o Maranhão ser sócio da sua própria riqueza. O que foi feito no Balsas e região há 40 anos atrás, nós estamos fazendo agora em Alcântara, com a base de Alcântara. O melhor lugar do mundo para lançamento de satélite e foguete. Estava lá o ministro, o astronauta. Ele tinha me convidado para ir ontem, né? O canto não deu para mim ir. Aí nós acertamos para ir, ele e o presidente da República, numa data próxima. É o que tem nos Lençóis Maranhenses, uma riqueza monumental, inexplorada. E assim por diante, tá? Eu fico muito feliz de poder passar um pouco do que eu conheço do Maranhão para você e para os seus telespectadores, que são meus amigos conterrâneos balsenses. Senador, inclusive falando em desenvolvimento, né, em recurso, falando em evolução, eu queria que o senhor citasse aí sobre a questão do programa Luz para Todos, onde o senhor, né, por intermédio aí
do Ministério de Minas e Energia já conseguiu liberar várias regiões para alcançar, para chegar a energia aqui na nossa região. E essa energia está chegando. Inclusive, enquanto o senhor falar do programa Luz para Todos, que retomou para o município de Balsas, nós vamos receber algumas imagens, né, do sertão balsense, das pessoas alegres, felizes com a chegada da energia elétrica. Muito bem. Esse é um programa muito importante para o Brasil. Ele começou lá no governo Fernando Henrique, chamava Luz no Campo, e depois no governo do PT, do Lula, passou a ser chamado de Luz para Todos. Eu tenho muita alegria de poder ter contribuído muito e de estar contribuindo muito para poder levar energia às pessoas, porque o Maranhão vive na escuridão do conhecimento, do saber e da informação. Mas o Maranhão também vive na escuridão da luz elétrica. É o estado que mais tem pessoas morando no escuro. E nós queremos clarear a vida das pessoas. Nós temos que buscar uma luz no fim do túnel para poder garantir a luz elétrica, para garantir também o conhecimento. Porque só tem dois caminhos para poder você emancipar um cidadão. É com a produção e com o conhecimento. A produção, ela só existe se houver logística. Essa região só é região produtora hoje porque lá atrás teve um sertanejo que, chegando ao governo, fez rodovia, energia, crédito, levou a Embrapa e deu as condições infraestruturais para essa região produzir. Passados todos esses anos, precisamos fazer mais. Nós estamos trabalhando para dotar a região do Balsas com todos os modais logísticos. Ferrovia, o ramal ferroviário de Estreito, Porto Franco até Balsas. Hidrovia, a hidrovia do Parnaíba, que sobe, chega lá no Uruçuí, tem um ramal, que é o Rio Balsas, até chegar no Balsas. A hidrovia passa por Nova York, vai embora, passa Parnarama, chega em Teresina. Aí os piauienses querem que ela suba, vai lá para Parnaíba, para Luiz Correia. Tudo bem, eu não sei o que é que vai sair por lá, mas eu quero que vá para o Porto de Itaqui. Ora, por que a gente não tem... Eu disse ao presidente da República agora, presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. O mundo jamais será o mesmo mundo depois dessa pandemia. A China jamais terá a hegemonia econômica que tem tido no mundo. Jamais. Por quê? Porque esse vírus, quem produziu essa guerra, que está matando milhares de pessoas, foi a China. Quem que não sabe disso? E por quê? Porque eles comem rato, barata, morcego, cobra, escorpião, feto, tudo que não presta, eles vão comendo, porque é 1,5 bilhão de chineses. Então eles precisam de proteína. Quem é que não sabe que o ser humano precisa de proteína animal para comer? Aí eles têm essa proteína. É do cardápio deles. É milenar. Só que a China não é mais a China de antes, que era uma colônia, era só eles ali. Hoje o mundo é globalizado. Aí o que aconteceu, minhas amigas e meus amigos? O calendário chinês, o feriado é de janeiro para fevereiro, é um mês. Eu conheço a China, eu vou muito na China. Para tudo, todas as fábricas param nesse período, de janeiro a fevereiro. Como a China teve muita prosperidade econômica, teve muita ascensão social. Mais de 600 milhões de chineses melhoraram o padrão de vida. Eles podem viajar pelo mundo. E a China foi comprando empresas pelo mundo afora. Pelo mundo afora. Lá no São Luís tem um porto que está sendo, ou estava sendo construído pelos chineses. E aí, você vai em qualquer lugar do mundo, o que você vê na etiqueta? Made in China. No norte da Itália, que teve aquele horror de mortes, é porque é a capital da grife. Milão, etc. E o que os chineses fizeram? Em vez de montar a fábrica de tecidos, de confecções, de grife na China, para não ir made in China, montaram lá. Compraram fábricas na Itália, no norte da Itália, e tem mais de 10 mil chineses hoje no norte da Itália. Nas férias da China, os chineses, milhões deles, foram passar as férias em São Paulo. Por isso que estava daquele jeito. Manaus, por que Manaus estava daquele jeito? Por causa da Zona Franca. Nova York,
e tantos, França, Espanha e etc. Então, é claro que o mundo todo está agora refletindo contra com a questão da economia da China. Nós vamos inaugurar uma nova ordem econômica no mundo. Nós vamos inaugurar uma nova ordem econômica. Jamais a China vai continuar assim. Eles podem até continuar comendo rato, barata, morcego e etc. A gente não pode impedir. Mas a gente também não é obrigado a comprar nada deles. Nem o Brasil e ninguém no mundo. Pronto. Aí o que vai acontecer? Eles já proibiram comer cachorro e gato. Já proibiram. Claro que vai mudar. Mas eles não conseguem, porque tem que ter proteína para abastecer bilhão de pessoas. Eu pergunto a você, quem é que pode fornecer proteína para a China, para 1 bilhão de pessoas? Na Europa, onde tudo virou cidade, não tem mais campo, como tem nos campos do sul do Maranhão. É nos Estados Unidos, que também virou cidade, virou tudo urbano. Não, a última fronteira agrícola do mundo é o Mato Piba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A capital do Mato Piba é o Balsas. E aí, nós temos que aproveitar essa oportunidade para poder avançar, crescer e gerar desenvolvimento para o Brasil e para essa região, para o Maranhão. Por onde é que sai a produção do Mato Piba? Por São Luís, pelo Porto do Itaqui. Ora, a gente tem dificuldade com as rodovias. Tá aí a MA-006, como é que tá, gente? O governador pegou bilhões de reais emprestado no Banco do BNDES, mas ele fez um asfaltozinho aqui, outro ali e tal, que a maioria está se acabando, e não fez a rodovia. Ora, nós estamos trabalhando para poder tirar uma boa parte dessa carga de mais de 16 milhões de toneladas de grãos do Mato Piba embarcado, hidrovia, para chegar lá no Porto do Itaqui. Aí você diz assim, como? Que chega em Teresina, não tem condição. Não. Você tem o rio Parnaíba de um lado e tem o rio Itapecuru do outro. Eles são paralelos. Aí você chega entre Caxias e Teresina e Timon, nós estamos procurando, já tem um projeto nosso sendo desenvolvido. O melhor espaço, um canal ou um afluente de um dos dois rios, para a gente fazer o canal com eclusa. Como vai ter que ter eclusa lá na Boa Esperança, lá perto de Nova York. E aí você, ao invés de fazer o transbordo em Teresina para poder sair da barca e entrar na ferrovia para vir para São Luís, para ir para São Luís, não. Você vai botar a barca passa para o rio Itapecuru. E quem que não sabe que o rio Itapecuru está morrendo? Aliás, todos. Mas o senador Roberto Rocha apresentou uma emenda no primeiro ano do mandato. 10 milhões de reais para fazer a revitalização ambiental do rio Itapecuru pela Codevasf. Já está terminando. Não a obra, o projeto. Mas não tem obra sem projeto. De tal modo que eu quero lhe dizer o seguinte, nós estamos trabalhando pela rodovia, tá aí, meu pai fez a BR-230 e eu consegui reconstruir. Nós estamos trabalhando pela ferrovia, o ramal ferroviário. Nós estamos trabalhando pela hidrovia, que é a hidrovia Parnaíba-Itapecuru. Nós estamos trabalhando para fazer no Balsas o aeroporto de Balsas. Só o aeroporto vai ser mais de 100 milhões de reais. Eu aqui aproveito, mais uma vez, para fazer um apelo. Nós arrumamos 2 milhões e tantos mil reais para o projeto, só o projeto básico. O governo identificou uma área, que é uma área plana. O aeroporto deve ficar à margem da BR-230, da Transamazônica. Agora, quem é que vai resolver a questão do terreno? O governo federal está dando tudo. E o terreno? Será que o governador não pode dar o terreno? Não pode resolver o terreno do aeroporto? Como é que vai fazer um projeto se não tem um terreno? Tem que ter o terreno. Então, eu faço um apelo para que
Mais uma vez, eu peço ao prefeito, Eric, que fale com o governador para definitivamente a gente saber se ele vai ou se ele não vai viabilizar o terreno do aeroporto. Não tem problema. A gente vai e arruma o dinheiro para comprar terreno. Não tem problema. Agora tem que dar a resposta. Ele não pode ficar, meu amigo, minha amiga. É como está o centro de hemodiálise em Balsas. E só o ano passado foi assinada a ordem de serviço 2 vezes. Isso é um desrespeito completo. Você sabe qual é uma herança maldita do coronavírus? Eu não sabia. Problema circulatório, problema de respiração. A pessoa muitas vezes depende da hemodiálise, que altera o rim, compromete o rim. Não tem hemodiálise. O meu irmão, que foi prefeito, ele não pode visitar o Balsas. Por quê? Porque ele faz hemodiálise dia sim, dia não. E se ele vai a Balsas, ele não pode ficar um dia. Não tem hemodiálise em Balsas. Aí eu pergunto, se ele que é uma pessoa que tem condição, graças a Deus, como meu pai, que dependia também de hemodiálise, tem avião e tem essa dificuldade. Você imagina um cidadão pobre que precisa ir para a Imperatriz? Como é que faz? Ele tem que se mudar para a Imperatriz. Claro, mas como que ele vai? Então, é um decreto de morte. Decreta, agora morreu uma senhora no ferryboat em São Luís. Por quê? Porque Pinheiro ele também prometeu ao governador fazer, nunca fez. Nem chapadinha, nunca nenhum. Ou seja, por quê? Não, porque disse que isso era coisa da Rosiana. Veja que coisa, né, rapaz? Isso é cruel e desumano. De modo que eu não quero estar aqui apenas falando do que faz ou deixa de fazer o governador Flávio Dino e seus aliados. Porque quem apoia esse tipo de coisa também tem que ser, a população tem que conhecer para poder saber cobrar efetivamente, porque quem diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Senador, é muito importante o senhor fazer esse raio-x aí do nosso estado do Maranhão, essa avaliação. Eu queria que o senhor comentasse rapidão sobre a importante obra, que é a construção da Orla da Beira Rio. Nós temos imagens aqui, vamos exibir para os nossos telespectadores, e aproveitar também o gancho e o senhor falar da construção da Praça da Juventude, aqui no município de Balsas, que já está bem adiantada. Bom, a Praça da Juventude é uma emenda que foi da época do prefeito Rochinha, como muitas e muitas e muitas e muitas emendas. A gente sabe que demora, muitas vezes, a burocracia demora uma ideia, chegar o dinheiro na conta, demora. Está mais rápido agora por causa do coronavírus. Nós conseguimos esse projeto um dia desse, do PSDB, o dinheiro está na conta já da prefeitura, para o Hospital São José. O Hospital São José vai receber integralmente, à medida que for prestando os serviços. O prefeito vai pagando. Mas o dinheiro está aí. Não é fake news, como estavam dizendo aí agora. Não é, não. Eu fico triste de saber que tem pessoas que gostaria que fosse fake news, ou seja, que não tivesse o dinheiro. Aí mais pessoas vão morrer. Aí eu estou dizendo que está indo 10 respiradores, vão dizer que é fake news, que é mentira. Mas parece que torce para não ter. Não, vai ter, vai chegar, e vai chegar para o governo do estado, botar no hospital em Balsas. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então, essa Praça da Juventude, eu até falei recentemente com o prefeito, porque eu vi que estava muito lento a obra, e eu liguei para a Caixa Econômica, eu falei com a superintendente, com o presidente da Caixa, para poder resolver. E já está resolvendo. É uma obra belíssima que vai ser. A propósito, eu quero anunciar que o meu desejo não é só fazer essa Praça da Juventude, que é muito grande, é muito boa. Eu quero fazer no Balsas, um centro esportivo grande, o maior do Maranhão. Eu quero chamá-lo de o Guerreirão, em homenagem ao velho guerreiro. Nesse centro esportivo, a gente quer colocar um estádio de futebol. Não é campo de futebol, não. Balsas não tem um estádio. Balsas tem um campo murado. Mas não é um estádio. Estádio é outra coisa. Nós queremos fazer um estádio com arquibancada, com 8, 10 mil pessoas, como tem Imperatriz. Nós vamos fazer. Esse complexo esportivo tem que ter um ginásio coberto. Não é esse galpão que tem aí, não. Perto do INSS. Parece um galpão de secar arroz. Que ninguém aguenta ficar lá dentro.
Nós vamos fazer um ginásio coberto decente. Nós vamos fazer pista de atletismo, nós vamos fazer esportes radicais, nós vamos fazer todo tipo de atividade esportiva nesse centro esportivo. Isso vai custar aí uns 20 e tantos milhões de reais. Nós já estamos viabilizando o terreno. Eu gostaria muito que o governador pudesse, pelo menos, ceder o terreno, viabilizar o terreno. E o dinheiro a gente consegue com o governo federal para construir. Mas também, se ele não conseguir, a gente consegue o terreno de qualquer jeito. Como nós vamos conseguir do aeroporto, se ele, caso não consiga. A obra da Beira Rio é uma obra que... Eu me lembro quando meu pai chegou na prefeitura. Eu era deputado. Não tinha condição de chegar na beira do rio, a não ser as pessoas que lavavam roupa, aqui e acolá quem lavava carro, porque tinha muitas casas ali na orla, e jogava muitos dos dejetos no rio. Para poder você fazer a preservação do rio e fazer essa área urbana, você teve que tirar muitas residências. Na época foi uma crise, mas é coisa que era necessário. Aí o meu pai fez algumas etapas da obra da orla do Rio Balsas, na área urbana. O prefeito Rochinha também fez, e o prefeito Eric também fez, está fazendo. Todos com recursos conseguidos pelo senador Roberto Rocha. O que eu fiz agora? Eu pensei assim, bom, em vez de estar fazendo etapa, Rochinha fez 6 etapas, projeto, 6 de 2 milhões. Já era para estar bem mais adiantado, bem mais adiantado. Não era só essa etapa de 2 milhões, não. Já era para estar muito mais adiantado. Aí o que acontece? Eu pensei assim comigo, pô, em vez de estar fazendo por etapa, essas coisas assim, homeopáticas, eu vou fazer um projeto global da contenção das encostas, da preservação da margem dos rios, porque quando você está na área rural, você faz a proteção com mata ciliar. Mas na área urbana, que tem ação do homem, que tem ação do cidadão, das pessoas, não pode ser com mata ciliar. Tem que ser com obra de engenharia hídrica. E o modelo que eu acho mais legal é esse aí que está aí no Balsa, que é do Bolsa Creto, porque ele casa a cidade com o rio. O muro de arrimo divorcia o rio da cidade. É ruim. E aí a gente tem feito com essa tecnologia, que é de São Paulo, é uma coisa muito bacana e tal. Aí a gente agora arrumou, eu perguntei, quanto é que dá para fazer só o projeto? Todinho. Aí o cara perguntou, você quer dar onde, senador? Rapaz, eu quero pensar grande. Quer dar o mesmo trabalho pensar grande e pensar pequeno. Eu quero fazer da ABB até o BNB. Não é uma ponte ou outra, não. Eu quero fazer da ABB até o BNB. Aí a gente mandou fazer de drone, mandou fazer... Enfim, quase 600 mil reais. Só o projeto. Aí nós viabilizamos um TED. TED é transferência de recurso federal de órgão público para órgão público, federal. Aí eu consegui na Codevasf os 600 e poucos mil reais e a gente transferiu, fez um TED para a UFMA, Universidade Federal do Maranhão. A UFMA, através da sua fundação, vai fazer o contrato com uma empresa. E eu quero, já disse isso, eu quero prestigiar os profissionais e os estudantes do Balsas. Fazer, na ocasião, uma espécie de uma gincana, de um campeonato para as pessoas, estudantes de arquitetura, de engenharia, enfim, pessoas da cidade que quiserem dar ideias, apresentar algumas ideias. E aí essa empresa que vai ganhar, vai receber essas ideias e a gente vai selecionar e vai premiar as boas ideias. Premiar incluindo no projeto e premiar pagando alguma coisa. Bom, eu mesmo tenho uma ideia. Essa é minha, da minha cabeça. Porque Balsas é o nome da cidade. É o nome do rio. Por que é o nome... Por que chama Balsas? Por causa do rio. E por que o rio chama Balsas? Por conta das balsas. As balsas do rio. Que até hoje é o passeio melhor que eu tenho na minha vida. Eu tenho meus filhos e meus netinhos. Aí quando é assim no meio do ano, eu pergunto, vocês querem ir para onde? Vocês querem ir para Disney? Ou vocês querem ir para o Balsa, para descer de boia e na balsa? Aí, não, vovô, a gente quer ir descer no Rio de Balsas. Eles querem ir para o Balsa. Isso é muito legal. Muito legal. E eu tenho a oportunidade, sempre que posso, de fazer isso. Então eu quero fazer lá na orla, uma praça com uma balsa. Uma escultura, uma balsa. E aí na frente a gente põe assim, ó,
tô no Balsas. Pronto, para fazer foto, para poder ficar legal. Enfim, outras ideias como essas, elas poderão ser apresentadas. Então a gente está com esse projeto está estimado, R$600 mil é projeto. A obra está estimada aí em 20 e poucos milhões de reais. Nós vamos fazer. Esse ano está um pouco comprometido por causa dessa pandemia. Mas a gente vai, o dinheiro já viabilizei do projeto, já vão iniciar os projetos, e aí no final do ano eu boto dinheiro para fazer a obra no ano seguinte. E aí você vai ver o melhor cartão postal de uma cidade no Maranhão. Vai ser esse cartão postal da Beira Rio, da orla do Rio Balsas. Muito bem, senador Roberto Rocha, falando a respeito aí da construção, ampliação da orla da Beira Rio. Inclusive, o senador pode até tomar uma água aí, os assessores, que o senador já falou muito. Eu queria que o senador finalizasse a nossa entrevista falando de outro importante projeto, que é do projeto A Travessia. Balsas, nós temos muitos rios, muitas pontes de madeiras que já estão aí danificadas, inclusive a nossa ponte sobre o Rio Maravilha, onde a Codevasf já vai iniciar com a construção da ponte de concreto do projeto do senador Roberto Rocha, e saindo da ponte que passa sobre o Rio Maravilha, no balneário Rio Maravilha, né, outras pontes também serão beneficiadas com esse mesmo projeto. Olha, já que nós estamos chegando ao final, eu estou aproveitando aqui para fazer uma espécie assim, de prestação de conta ao povo do Balsas, da região, ao povo do Maranhão e de qualquer parte do mundo que está nos assistindo nesta oportunidade. Nós já conseguimos, só para recuperação, reforma e manutenção de estradas vicinais para o município de Balsas, com aquisição de máquinas e equipamentos, R$ 6.659.106. Nós conseguimos, para a elaboração do projeto de esgotamento, projeto de saneamento básico, de saneamento ambiental do Balsas. Nossa vai ser a primeira cidade do Maranhão a ter 100% de água tratada, esgoto, drenagem e pavimentação asfáltica. Só o projeto custou quase R$5 milhões. Está terminando o projeto. Essas obras estão estimadas em mais de R$250 milhões. Só existe obra se tiver projeto, gente. Eu já disse uma vez para Dilma, disse para o Michel Temer e disse para o Bolsonaro, se você conseguir agora, para o governador do Maranhão, R$1 bilhão para obras de infraestrutura, ele não vai aplicar nenhum centavo. Por quê? Porque não tem projeto. Para fazer tapa-buraco, para fazer rua, para fazer pintura, não precisa de projeto. Mas para fazer infraestrutura, precisa de projeto, claro. As BRs do Maranhão se acabaram todas, como se acabaram as estradas estaduais. Nós não podemos culpar o Bolsonaro. O Bolsonaro está com 1 ano e pouco de governo. Flávio Dino está com 6, 7 anos. Quer dizer que ele não tem culpa. O Bolsonaro tem. Então, a BR, a estrada que vai para Alto Parnaíba, MA-006. Nós estamos fazendo a ponte sobre o Rio Parnaíba, em Santa Filomena, Alto Parnaíba. Dezenas de milhões de reais a ponte. Essa ponte caiu assim do nada, foi? Ou será que foi os caras que agridem o presidente diariamente que conseguiram? Será que alguém é suficientemente ingênuo para pensar isso? Ora, se tem 3 senadores no Maranhão, se 2 agridem diariamente o presidente, se o governador agride diariamente o presidente, seria da minha parte muita irresponsabilidade fazer a mesma coisa. E como é que consegue as coisas para o Maranhão? Quem é que vai conseguir? Quem é que vai fazer? Bom, então, eu não me interesso se Bolsonaro ronca, se ele grita, se ele faz assim ou assado, não me interessa. O dia que eu for eleito só com o meu voto, aí eu posso fazer o que eu quiser no meu mandato. Mas enquanto isso, eu tenho que fazer a representação do povo. E é de um povo, de um estado que mais precisa no Brasil, que é o Maranhão. Precisa do governo federal. Tá aí, ó. Bolsonaro já vai mandando pro governador do Maranhão, pro estado, mais de R$1 bilhão. Quase R$1 bilhão. Então, como é que... E aí, bom, então, aí você tem a rodovia, vai fazer a ponte, inaugura em breve, tá bem adiantadas as obras, aí você vai aumentar o fluxo de veículo, que do Matopiba, da Bahia, do Tocantins,
do Piauí, que vai subir para ir para o Porto de Itaqui. Bom, e aí quando bate dentro do Maranhão, tem a MA006 em Alto Parnaíba. Como é que vai fazer? Aí você tem Tasso Fragoso e Alto Parnaíba. Os dois municípios juntos têm menos eleitor do que a maioria dos municípios do Maranhão. Então o governador não vai fazer. Eu vou dizer aqui em alto e bom som. O governador Flávio Dino não vai fazer. Não vai fazer. Não estou torcendo para isso, não. E aqui eu renovo aqui um compromisso por uma espécie de concorrência do bem, para ver quem faz mais. São 2 trechos. Balsas Alto Parnaíba, que dá mais ou menos 142 quilômetros. Balsas Tasso Fragoso, que dá mais ou menos 142 quilômetros. Aí tem Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, que dá menos. Pois muito bem. Pois eu renovo aqui o compromisso. O governo federal, eu consigo fazer Balsas Tasso Fragoso, que é o trecho maior. Padrão DENIT. Não é tapa-buraco. É para reconstruir, que aquilo lá não presta mais. Para isso tem que ter projeto. Para tapa-buraco não precisa. Mas não estou falando disso. Estou falando de refazer. Refazer a rodovia. A gente faz o trecho Balsas, Tasso Fragoso, e o governador faz o trecho Tasso Fragoso, Alto Parnaíba. Pronto. Está renovado aqui. Não é desafio, não. Não precisa desafiar ninguém, não. É compromisso. Compromisso de uma concorrência do bem. Vamos ver quem é que faz mais, melhor e em menor espaço de tempo pela população. Então, eu não vou listar aqui, porque senão eu vou passar aqui quase a tarde toda listando para vocês, com modéstia à parte, as nossas ações em favor do município. Mas são muitas e muitas coisas. Eu vou aqui destacar uma que eu considero muito emblemática. Eu considero muito... duas. Nós estamos doando para o município 2 kits de nascente. Nós desenvolvemos um projeto chamado Adote uma Nascente. Esse projeto tem um kit que tem desde um carro, é um troller. Por que um troller? Por que não é uma caminhonete? Porque a caminhonete a pessoa pode usar para outras finalidades. Leva ali um time de futebol, leva uma mudança, daqui a pouco a caminhonete não presta mais. E o troller não. Ele vai ser todo plotado e ele só tem essa finalidade. Ele não pode estar sendo usado para outra coisa. De um carro vai até um arame farpado. Laboratório de análise. Você imagina qual é o lugar que o gado mais gosta de pastar? É onde está molhado, né? Úmido. Onde é? Nas nascentes. Vai ver como é que está nascendo o Rio Balsa. Bonito, tu tá tomando banho no rio, bacana, gastando dinheiro, fazendo a orla. Mas uma hora vai acabar. Pergunte para quem anda de balsa no rio, que não tem motor, porque qualquer lanchinha não pode mais andar, porque a hélice bate no chão, no fundo. Por quê? Porque está o rio sendo aterrado de assoreamento. E aí você precisa fazer o quê? As obras de infraestrutura, porque uma canoa passa, um jet ski passa, ele cria onda, marola e vai aterrando o rio. Mas isso não dá voto, né? Então o governador não está nem para isso. Mas eu estou fazendo um projeto de revitalização do Rio Balsa. Nós estamos fazendo. Você vai ver em breve as obras iniciarem. Nós estamos mandando para Balsas 2 kits nascentes. 2 kits nascentes. Eu acho essa obra fundamental para o Maranhão, muito importante para o Maranhão. Fizemos já seminários em todo o estado do Maranhão, discutindo a questão dos rios e tal, e nós vamos começar as obras. Teve uma paralisação por causa da pandemia, mas em breve a gente vai retomar. E uma outra coisa que eu considero assim muito importante é o centro de diagnóstico. Vocês já pararam para pensar que quando uma pessoa, por exemplo, puxa a perna, ela não sabe se é osso, se é músculo, se é nervo. Por quê? Porque ela não tem condição de fazer um diagnóstico correto. Se você não tem um diagnóstico correto, você não vai ter o remédio correto. Aí você diz assim, não, mas em Balsa tem exame de imagem. Tem raio-x, tem ultrassonografia, eu não sei se tem ressonância magnética, acho que não tem, mas é particular. Particular. Ah, mas está credenciado pelo SUS. Verdade. Credenciado pelo SUS, em vários lugares do Maranhão. Só que como é que funciona na vida real? Se é particular,
Quem chega lá com dinheiro tem preferência. Primeiro lugar, dinheiro. Segundo lugar, quem tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde é porque tem também dinheiro. E em terceiro lugar é que vem o SUS. É assim ou não é? Aí o cidadão pobre tem que ir para outro estado. Ou então espera 6 meses, 8 meses, numa fila, 1 ano. Aí nós estamos fazendo o primeiro centro de diagnóstico público do Maranhão. O primeiro. E eu disse ao prefeito, eu disse ao Bernardino, irmão do prefeito, que é meu amigo. Está todo dia aqui na minha casa. A gente não mistura uma coisa com a outra. Política é uma coisa, campanha é uma coisa. Amizade pessoal é outra. Meu pai foi amigo do pai dele. O pai dele morreu, meu pai era governador. Meu pai era governador. E eu não misturo. Nós estamos aqui de passagem. Agora, eu disse, eu quero homenagear o doutor Bernardino. Por minha iniciativa, nós vamos botar o nome do Centro Diagnóstico doutor Bernardino. É o que eu posso fazer para homenagear a história, a vida desse maranhense do Balsa, que fez tanto pela nossa região. E esse centro de diagnóstico estava previsto ser 10 milhões de reais. O dinheiro está empenhado, gente. É só entrar aí no sistema e o dinheiro está empenhado. Já tem 7 milhões e meio empenhado. 2 milhões e meio era para obra, para construção. Só que eu resolvi fazer uma coisa melhor. Aí contratamos um arquiteto, que está morando aí no Balsas, um arquiteto muito bom, que é de São Luís, um amigo meu, Will. E ele está desenvolvendo um projeto espetacular. Porque lá não tem sangue. Lá não vai chegar a pessoa com a facada, com tiro. Não tem emergência. Então por que não pode ser um negócio bonito, como se fosse particular? Por que só tem que ser bonito particular? Por que é para pobre tem que ser esculhambado? Não. Vocês vão ver como vai ficar a obra do Centro de Diagnóstico do Balsas. Aí ele foi para 12 milhões e tanto, porque ao invés de ser 2,5, vai ser 5. Só a construção. O dinheiro já está resolvido. Já está resolvido. Esse vai ser o primeiro do Maranhão, gente. Aí a gente vai fazer depois em Imperatriz, vai fazer em Santa Inês, vai fazer em São Luís, em Caxias. Dotar o Maranhão de infraestrutura para que as pessoas possam ter pelo menos isso. E nesse centro de diagnóstico, quando eu estive aí em dezembro, numa solenidade na Câmara Municipal, eu fiz um apelo para o governador sobre o centro de hemodiálise. Ele tinha estado uma semana antes assinando pela segunda vez a ordem de serviço, enganando as pessoas com a cara mais deslavada do mundo. Eu disse, vem cá, se ele não pode fazer ou não quer fazer, não tem problema. A gente coloca a hemodiálise dentro do centro de diagnóstico, que não é correto. Porque o centro é de diagnóstico, ele não é para tratamento. Mas aí, o que eu resolvi fazer? Busquei lá em Barreto o Hospital de Amor, que é o melhor hospital de câncer, o melhor tratamento de câncer do Brasil. E aí estamos fazendo uma parceria com o Hospital de Câncer, de Amor, de Barretos, para fazer os diagnósticos. Porque essa é uma questão, hemodiálise, alguém pode pensar, mas Roberto fala muito de hemodiálise. Mas é porque toca a minha vida. Meu pai foi a óbito por isso. O meu irmão faz hemodiálise. O meu filho teve que arrancar um rim por causa de problema de câncer. E eu, infelizmente, tenho que dizer do sofrimento que estamos passando novamente, porque reincidiu o câncer dele. Ele teve que ir para São Paulo de novo e está lá. E imagina que eu não posso nem visitar meu filho por causa da pandemia. Então não é fácil passar por tudo que nós passamos novamente. Mas com fé em Deus a gente vai enfrentar com força, coragem e vamos vencer novamente essa doença. Agora, se ela é difícil para nós que temos condição, graças a Deus, imagina para uma pessoa pobre. E por que não tem um centro de diagnóstico? Para que a mulher possa saber se ela está ou não com câncer de mama, se o homem está ou não com câncer de próstata e etc. Pois vai ter. E vai ser o primeiro do Maranhão. Vai ser belíssimo, belíssimo. Eu acho isso extraordinário. E eu incluí, porque eu vi que não ia fazer hemodiálise, coisa nenhuma, tudo enganação. E se fizer véspera de eleição, toda vez é isso. Eu incluí hemodiálise dentro do Centro Diagnóstico do Balsas. Então eu acho que essa é uma obra muito, mas muito importante que nós também vamos fazer. E eu quero aqui, já ao final,
dizer para vocês que eu acho que uma coisa muito importante também é a Universidade Federal. O campus do Balsas. Nós agora estamos arrumando dinheiro para fazer toda a infraestrutura dele. Porque está lá na pissarra. Está lá na pissarra. Por que o governador não fez para ajudar? Não podia fazer. Foi besteira. A gente até pediu, mas não faz. Está precisando de um poço artesiano lá no campus da UFMA. Pois eu arrumei o dinheiro para fazer já. Já arrumei para o reitor. Entendeu? E aí, essa Universidade Federal, a UFMA Sul, ela já vai nascer forte. Ela já vai nascer forte. E o campus do Balsas vai ficar ainda muito melhor. Vocês podem ter certeza disso. Tá? Senador Roberto Rocha, muito importante a sua entrevista de hoje aqui com a nossa equipe da TV Capital. Você passando informações importantes para os nossos telespectadores. Eu queria agradecer ao senhor pela disponibilidade, né, por estar atendendo a nossa TV e, claro, repassando essas informações para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, agradeço o privilégio da audiência, agradeço a oportunidade. Sei que o mundo, todos nós, o Balsa, vive esse momento angustiante. Eu tenho, assim, a consciência tranquila de estar cumprindo com o meu dever. Falei agora do centro diagnóstico, mas eu podia falar também que nós já viabilizamos para o Balsas Urgente, desde o governo do Rochinha, e os recursos vão chegando aos poucos, tudo aquilo que está sendo feito no Balsas Urgente, tudo de construção de equipamento, 100% é emenda do senador Roberto Rocha. Projeto que foi feito lá atrás, quando o meu irmão era o prefeito. Isso soma R$11.377.100 só para o Balsas Urgente. E vamos tentar fazer um novo anexo, lá perto daquela escola do Estado, onde está perto do hospital, onde vamos fazer o centro de diagnóstico. Ou seja, eu agradeço essa oportunidade, dou um abraço carinhoso, fraterno a todos vocês, rogo a Deus para que a gente possa passar rápido desses dias cinzentos que estamos vivendo, mas que mesmo vivendo um drama familiar muito grande, eu estava ao mesmo tempo com o meu filho na UTI e o meu irmão na UTI. Entenda bem, meu irmão é safenado, hipertenso, diabético e renal crônico. Portanto, ele era um candidato fortíssimo a perder para o Covid. E o Covid tem como principais vítimas quem? Idosos, que têm menos imunidade, pessoas com doenças, com comorbidades, como é o caso do meu irmão, e pessoas extremamente pobres. Como é que você pode exigir de uma pessoa que fica em casa? Você pode até dizer assim, Roberto, fica em casa, porque graças a Deus a minha geladeira fica cheia todo tempo. Como eu, tem alguns mais pelo Brasil, Maranhão menos e tal. Mas como é que você pode exigir de uma quebradeira de coco, de um mototaxista, de um pedreiro, carpinteiro, que ele não trabalhe? Como é que você vai fazer até lockdown num estado como o Maranhão? Sabe o que aconteceu com o lockdown, né? Na época, tinha 80% dos casos eram em São Luís, na ilha. 20% no interior só. A doença não tinha chegado no interior. Aí o lockdown veio. Veio olimpicamente. Porque foi feito num palanque. O governador não estava seguro, combinou com o colega dele, juiz, para assinar. O juiz recebeu 3 da tarde, 5 da tarde, decretou lockdown. Nenhuma base científica, técnica, nada. E o governador queria que fosse logo o primeiro do Brasil, porque está em campanha para 2022. Não está focado agora, está focado em 2022. E aí, o que acontece? O que mais tem em São Luís é jovens que vêm do interior para estudar e trabalhar em São Luís. Quando eles viram lockdown, o que é lockdown? Eles não sabem o que é, a maioria não sabe. Mas sabe para que serve. Serve para quê? Para trancar tudo. Bom, se é assim, correu para o interior. Normalmente o jovem é assintomático, ele tem a doença, nem sabe, porque está com a imunidade lá em cima. Aí quando chegou na casa dos pais, dos avós, dos tios, no interior, contaminou o interior do Maranhão todo. Então o governador tem que assumir a responsabilidade. Aí uma semana inverteu. O interior passou a ter 80% dos casos e a capital 20%. Aí ele gasta R$226 mil por dia com propaganda na mídia nacional e estadual para dizer que a capital diminuiu. Claro que diminuiu. Diminuiu por quê?
É pendular, porque o interior alastrou. Mas a preocupação que ele tem é eleitoral. Ele está preocupado com a eleição de São Luís. Não está preocupado com a eleição no interior. E aí ele quer, por exemplo, distribuir cesta básica onde? Ele reclamava do Bolsonaro, que estava fazendo não sei o quê, não tinha isolamento social. Aí, cesta básica em São Luís, uma aglomeração mal do mundo. Por falar em cesta básica, nós já conseguimos 20 mil para o Maranhão, para comunidades indígenas e quilombolas. E agora estamos conseguindo mais para as comunidades ribeirinhas. Em breve vai chegar em Balsas. Em breve vai chegar no Balsa. Cestas básicas que nós estamos conseguindo. Não estou prometendo. Eu não ia nem anunciar. Eu tenho dito o seguinte, primeiro a gente faz, depois a gente fala. Tem gente que fala e não faz. E aí eu procuro, então, fazer para depois falar. E eu aqui me despeço de você, me despeço dos nossos amigos que estão nos acompanhando de diversos lugares e deixo aqui um abraço e na certeza de que vocês podem sempre contar comigo. E quando precisar que a gente volte a ter conversas como essa para poder esclarecer e debater assuntos de interesse do nosso município, vocês podem contar comigo que eu estarei sempre à disposição. E em breve, assim que Deus permitir, eu vou ao Balsa novamente para poder, de maneira presencial, conversar com todos vocês. Um grande abraço. Fique com Deus. Muito bem. Obrigado, senador Roberto Rocha. Está aí, pessoal. Você acompanhou, né, uma entrevista muito produtiva aí com o senador Roberto Rocha, falando de diversos assuntos.